Oi, 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 moçadinha! Vamos lá? Pessoal, então ontem a gente falou um pouquinho sobre um textinho, né? Da Marília do França. Aqui, o rabo do gato, né? Então hoje a gente vai continuar conversando um pouquinho sobre frases desse texto. Aqui no nosso livro Ápice, né? Então vamos lá. Pontuação de frases, pessoal. Então, ó, a gente vai começar a conversar sobre pontos, né? Que não são os acentinhos que aparecem em cima da palavra, mas que também aparecem no nosso texto. Então, ó, aqui, por exemplo, tá dizendo assim: nas frases da história que você leu, há alguns sinais no início, no meio e no final das frases. Veja, veio o tatu e falou, 2 pontinhos. Aí tem esse tracinho aqui, ó, travessão. Olá. Outro tracinho que é a vírgula. Olá, gato. E mais um tracinho que é o ponto de exclamação. Então, pessoal, esses pontinhos e tracinhos, né, que tem cada um seu nome próprio, eles nos ajudam a ler melhor o texto. Então, ó, aqui logo de cara, veio o tatu e falou. Quando eu vou avisar que alguém está falando, aparece esse pontinho aqui, ó, os 2 pontos. E na frente do que o personagem, a pessoa, né, no caso aqui é o personagem, um animal, falou, vem esse tracinho aqui que chama travessão. Quando aparece esse travessão, a gente sabe que alguém vai falar alguma coisa aqui, ó, que é a fala de alguém. A vírgula separa algumas partes da frase. Esse ponto aqui, ó, é quando uma coisa é impressionante, é assustadora ou você está empolgado. Aqui, por exemplo, o Tato não falou olá, gato. Olá, gato. Ele falou olá, gato. Esse ponto aqui demonstra uma empolgação, né? Por isso ele é o ponto que exclama, é o ponto de exclamação. Então, quando aparece esse pontinho, a gente não lê olá, gato. A gente lê olá, gato. Entendeu? Esse é o ponto de exclamação. Então, ó, aqui já apareceu 4 pontinhos que nós usamos para escrever e ler melhor. Aqui na segunda parte está dizendo assim: pinte os sinais que aparecem nos trechos a seguir. Veio a sapa e falou. Ó, primeiro tracinho. Segundo. Você é um sapo ou é um gato? Terceiro. Eu sou um sapo. Então, ó, apareceu novos pontos. O pontinho, os 2 pontos que a gente conversou que aparece quando vai mostrar para nós que alguém vai falar. O travessão que aparece antes do diálogo, né? Antes do que está sendo falado. E apareceu um novo aqui, ó. Esse pontinho é o pontinho do porquê, o pontinho da pergunta. É o ponto de interrogação. É o ponto que pergunta, que interroga, tá? Então, quando eu vou fazer uma pergunta para alguém, né, de maneira escrita, eu uso esse pontinho. E na minha voz, eu consigo perceber que eu tô perguntando, ó. Você é um sapo ou é um gato? Eu não falei você é um sapo ou é um gato. Não, eu mudo o jeito de falar. Você é um sapo ou é um gato? Porque eu estou perguntando, né? Eu estou fazendo uma interrogação, tudo bem? E aí, ó, vai responder. Então, tem o tracinho que vai indicar uma fala. Eu sou um sapo. E apareceu o pontinho final, porque ele só está afirmando, ele está falando alguma coisa diretamente. Eu sou um sapo. Ele não está falando assim, eu sou um sapo? Se fosse assim, ele ia fazer uma pergunta, né? Ou se ele estivesse exclamando, eu sou um sapo. Aí apareceu o pontinho de exclamação, né, pessoal? Mas não é o caso, tudo bem?
Então, ó, esses sinais que você pintou nas frases são os sinais de pontuação. Então, lembra, ajuda a gente a ler melhor as frases, tudo bem? Agora, né, com a turma toda, então nós vamos fazer junto aqui online, converse sobre o que muda na leitura das frases quando usamos esses sinais de pontuação. Então, o ponto final, o ponto de exclamação ou o ponto de interrogação. É o que a prof acabou de falar com vocês. Se é o ponto final, é uma afirmação normal. Por exemplo, eu sou um sapo. Se fosse eu sou um sapo com um pontinho de exclamação assim, ia ser eu sou um sapo. Bem assim, né? Exclamando. E se fosse assim como uma pergunta, seria assim, ó. Eu sou um sapo? Entendeu? Então, muda, né? O jeito de falar, o jeito da nossa voz muda, tudo bem? No 3 está dizendo assim: ao ver a sapa, o sapo falou: eu sou um sapo. Eu sou um sapo. Eu sou um sapo. Pinte os sinais de pontuação no início e no final das frases que você acabou de ler. Então, né, vamos pintar. A prof circulou aqui porque ela fez com caneta, né? Para vocês enxergarem melhor, mas vamos pintar os sinais que aparecem aqui, tudo bem? Vou circular com vocês. Treine a leitura desse trecho com a professora. Então, vamos lá, mais uma vez. Eu sou um sapo. Eu sou um sapo. Eu sou um sapo. De novo. Eu sou um sapo. Eu sou um sapo. Eu sou um sapo. E aí? Converse sobre o que você percebe quando o sinal é pontinho e quando ele é trocado por um ponto de interrogação. A gente muda o jeito de falar, né, pessoal? A gente fala exclamando, né? A gente fala dando mais força, né? A prof gosta de pensar que a gente fala mais empolgado quando tem o pontinho de exclamação. Tudo bem? Agora, ó, está pedindo assim: escolha o sinal para terminar cada frase. Então, tem o ponto de exclamação e o ponto da pergunta, ponto de interrogação. Então, vamos ver qual frase combina melhor com qual ponto. Como você é alto? Ó, eu tô impressionada com a altura dele. Qual ponto vocês acham que eu coloco? Por que você faltou ontem? Eu quero saber, eu tô fazendo uma pergunta. Qual pontinho que entra? E por último, eu gosto de histórias. Eu tô afirmando, né? Tô falando alguma coisa. Então, ó, o mais fácil aqui é esse, que é uma pergunta. Por que você faltou ontem? Então, vou fazer uma pergunta, vou usar o ponto de interrogação. Como você é alto? Se tivesse falando só assim, você é alto, poderia ser um ponto normal. Mas a pessoa tá impressionada, ó. Esse como já indica que ela tá, nossa, mas ele é alto mesmo, né? Como você é alto? Então, a gente pode exclamar para dar mais força ainda para essa frase. E esse eu gosto de histórias. Ponto. Se fosse eu falando, eu poderia falar assim, eu gosto de histórias, porque eu gosto muito mesmo. Então, poderia ser o ponto de exclamação. Mas, nesse caso aqui, eu acho que esse é o melhor jeito. Faça a leitura agora, para um adulto ouvir, mas usando a entonação, usando a voz, para ler esses pontos também. Como você é alto? Por que você faltou ontem? E eu gosto de histórias, tudo bem? Por último, a gente ainda tem mais uma questãozinha aqui para a gente pensar, né? Então, cada um é um. Converse com todos os colegas, então vou conversar com vocês. Porque às vezes algumas pessoas querem fingir que são outras pessoas. Então, pessoalzinho, de vez em quando, ou, né, se for usar a pessoa usa um
um disfarce, usa uma fantasia. Pode ser para brincar, para se divertir numa festa, né? Igual a gente fez na festa de carnaval. Mas às vezes as pessoas, elas têm atitudes, elas fazem coisas que elas não concordam muito, mas faz só para agradar outras pessoas. E aí não é legal, né? A gente tem que ser de verdade, a gente tem que seguir as coisas que a gente acredita, que a família da gente ensina pra gente. Então, né, se a mamãe e o papai, por exemplo, ensinam pra vocês, ou a mamãe ou o papai, né, quem cuida de vocês, ensina pra vocês que a gente tem que respeitar o coleguinha, tem que respeitar o professor, por exemplo. Aí você chega na escola e vê um coleguinha sendo desrespeitoso, mas você quer ser amigo dele, aí você vai ser desrespeitoso também? Não é legal, né? Porque você sabe que isso não é certo. Aí tem que fazer diferente, tem que tentar conversar com o coleguinha para ele ser mais legal e não ficar fazendo coisa feia junto com ele, né? Tentar ser alguma coisa que você não é só para agradar um colega, tudo bem? Entende um pouco sobre isso? Faz sentido? Então é isso, pessoal. Essa parte aqui, infelizmente, não é possível a gente fazer, porque precisava de, né, ter coleguinhas juntos. Mas a gente já fez bastante, né, por hoje. Então, essas foram as atividades do APS de hoje, pessoal. Muito obrigada.